Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto dos blocos econômicos. Bem, o objetivo da aula: destacar o conceito de blocos econômicos e identificar os tipos de acordo entre os blocos econômicos. Como que ocorrem, esses acordos entre os blocos e o que leva os países a se unirem? Então vamos pensar juntos. Você sabe o que é um bloco econômico? E por que é importante os países se organizarem nesses blocos econômicos? Como ocorre, quando surge a necessidade de um país se unir a outro para tentar alavancar a sua economia? O bloco econômico é a associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum através de facilidades tarifárias entre os membros, para garantir ajuda mútua e desenvolver a economia de todos os envolvidos. Esses blocos passaram a se formar com o intuito de diminuir as fronteiras impostas pelos países, havendo trocas significativas, como mão de obra, serviços, capitais e o fluxo de mercadorias. Esses blocos, então, eles têm esse objetivo do mútuo crescimento entre os países envolvidos. Eles buscam crescer acompanhando as suas, o seu desenvolvimento, na verdade, entre todos os países de forma simultânea. Vamos para uma primeira atividade. Com base no que estudamos até aqui, escreva com as suas palavras qual o intuito dos países em se organizarem em blocos econômicos. Agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica a possível resposta? Os países buscam diminuir as suas fronteiras, havendo trocas significativas, como mão de obra, serviços, capitais e fluxos de mercadorias. Pensa assim, no cenário atual da globalização, alguns países se destacaram muito, como é o caso dos Estados Unidos, que no pós-Segunda Guerra Mundial virou a principal economia do mundo capitalista.
e no pós-Guerra Fria virou a principal economia do mundo. Como competir com um país tão poderoso, né, que tem um PIB tão elevado? Para buscar competir com esse país, os demais países do mundo começam a se organizar em blocos econômicos, não para competir simplesmente por competir, mas para poder vender suas mercadorias também, para não simplesmente ser apenas um país a ser explorado por uma grande potência, né? E dessa forma eles buscam se ajudar, livrando muitas vezes as suas fronteiras, né? Diminuindo as barreiras para a circulação de pessoas, mercadorias e tentando lucrar cada vez mais. A origem dos blocos econômicos se deu ainda na Segunda Guerra Mundial, quando a Bélgica, Luxemburgo e a Holanda tentaram buscar uma forma de se reconstruir depois que eles se livraram dos invasores alemães. Então, quando os países aliados vão expulsando as tropas alemãs, esses três países destruídos pela guerra não tinham muito ao que recorrer e eles precisavam se restaurar. Então, ainda em 1944, eles dão origem ao Benelux, que foi o primeiro bloco econômico que nós conhecemos. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o Benelux ele vai dar origem a um bloco ainda maior, abrigando ali países como Portugal, a própria Alemanha Ocidental vai acabar sendo incluída, dando origem à União do Ferro e do Bronze, que mais tarde, depois da Guerra Fria, iria virar a União Europeia. E é só depois da Guerra Fria que os blocos econômicos ganham grande destaque no cenário global, porque durante todo o período da Guerra Fria, que vai lá de 1947 até 1990, o mundo estava dividido, onde alguns países eram acompanhados ou assistidos pelos Estados Unidos, enquanto outros pela União Soviética. Países que participavam do bloco soviético eram completamente fechados. Então não tinha como acontecer uma globalização de fato. Você tinha integrações entre o mundo ocidental e integrações entre o mundo oriental, mas era tudo muito fechado, não tinham acordos comerciais entre os dois blocos. Depois do fim da Guerra Fria, o mundo vê pela primeira vez a oportunidade de os países trabalharem em conjunto e justamente aí surge a necessidade de desenvolver em blocos econômicos para acompanhar o desenvolvimento das grandes economias. Lá na década de 90, nós tínhamos duas grandes economias do mundo. Uma era a economia absoluta, que era os Estados Unidos, e a outra era o Japão. Então, lá na Europa, os países formam a União Europeia com o objetivo de não ser simplesmente, como eu posso dizer, não ficar na sombra de Japão e Estados Unidos, mas eles também terem aquele destaque que, na verdade, a Europa sempre teve, né? Surge aí o conceito e a necessidade de fortalecer a União Europeia. Bem, os primeiros blocos surgiram com a redução de tarifas comerciais. Com o tempo, a evolução do capitalismo passou-se a observar novas características, como a eliminação completa de barreiras comerciais e alfandegárias, criação de tarifas para comércio com países não membros e vantagens para pessoas físicas e jurídicas no âmbito do desenvolvimento econômico e até social dos membros. O objetivo dos blocos econômicos, então, seria diminuir as barreiras alfandegárias, Você provavelmente já deve ter ouvido falar de alguém que comprou um produto de fora e quando esse produto chega no Brasil, tem que pagar uma taxa para poder retirar esse produto da alfândega, para poder receber esse produto. Pois é, isso é uma barreira alfandegária e ela tem um objetivo. O objetivo das barreiras alfandegárias é proteger as indústrias nacionais. O problema é que nem sempre esses produtos são fabricados aqui. Por exemplo, videogame, não existe um videogame nacional. Então, se você vai comprar um produto importado em outro país do mundo, você vai pagar taxas alfandegárias, a menos que exista uma central de distribuidora dentro do país e essa central acabe nacionalizando esse produto, fazendo com que você não pague essas barreiras, porque eles pagam em grande escala essa barreira para trazer esse produto vender aqui. É o que vai acontecer, no caso, com os dois videogames, os dois maiores concorrentes da atualidade. Eu dei o exemplo de videogame, mas isso se aplica a muitas coisas. Outra situação seria a livre circulação de capitais de pessoas e serviços.
Fazer parte de um bloco econômico significa fortalecer-se diante de um país isolado ou de outros blocos econômicos. Quando um país está sozinho, é muito difícil ele conseguir competir no cenário global. Mas quando ele faz parte de um bloco econômico, ele tem essa possibilidade de alavancar a sua economia no cenário global. Uma zona de livre comércio. O que é uma zona de livre comércio? Os países unem-se para a liberação gradual de mercadorias e capitais dentro dos limites territoriais do bloco. É uma integração tímida, visando apenas aos produtos e aos lucros obtidos na produção. O exemplo que nós temos seria o Acordo Americano de Livre Comércio, o NAFTA, que agora é o SMCA, que envolve 3 países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, que mudou de nome lá em 2018, pois ele precisava passar por algumas reformas, uma vez que o presidente da economia mais forte, que era o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, então presidente dos Estados Unidos, ele não achava justos os acordos que aconteciam e falava que os Estados Unidos estava perdendo com aquele bloco. Aí o bloco passa por algumas reformas, muda de nome, mas na prática, para Canadá e México, eles ainda continuam sendo os países que não ganham tanto assim com a existência desse bloco econômico. Outro tipo de bloco que existe é a União Aduaneira, e aí nós podemos falar do nosso bloco econômico, que é o Mercosul. Trata-se de uma evolução da zona de livre comércio. Além da liberação de mercadorias e produtos, é estabelecida uma tarifa externa comum, a TEC, aos países de fora do bloco. Isso significa que quando um país do bloco negociar com outro país que não pertence ao bloco, haverá uma taxa de importação padronizada, igual para todos que participam da integração econômica, por exemplo, o Mercosul. Então, novamente, imagina que no Brasil alguém quer comprar um produto que não é fabricado dentro do bloco econômico. Esse produto, se você comprar ele no Brasil, se você comprar ele no Paraguai, na Argentina ou no Uruguai, cada um desses países vai ter que impor ao consumidor uma taxa padrão comum. Essa taxa vai ser a mesma praticada no Brasil ou em qualquer outro país do bloco, fazendo com que as pessoas não saiam, por exemplo, alguém do Brasil saia do Brasil, vá para o Paraguai para comprar um produto fabricado na China. Na verdade, isso acontece, mas acabam tendo barreiras alfandegárias para impedir que ocorra isso. O mercado comum, apesar do Mercosul levar o nome de mercado comum, ele não atingiu esse patamar ainda. Há 2 características anteriores, elas acabam funcionando dentro do mercado comum, mas além disso, outras acabam entrando para promover a ampliação de relações entre os envolvidos. Essa ampliação busca padronizar leis trabalhistas, legislações econômicas, além da livre circulação de pessoas. Além disso, empresas nacionais podem expandir seus negócios, instalando-se em qualquer um dos países do bloco que está nesse nível de integração. Quando nós falamos de livre circulação de pessoas, na verdade não só o Mercosul, mas a América do Sul, ela tem um acordo de livre circulação. Eu posso sair da minha casa aqui em Curitiba, no estado do Paraná, e ir para o Paraguai. Eu vou ter que passar por uma alfândega, mas eu não vou necessariamente ser impedido de entrar se eu não tiver passaporte. Eu posso entrar no Paraguai, eu posso entrar inclusive no Chile, que não faz parte do nosso bloco, portando apenas o meu documento de identidade, desde que esse documento seja atualizado nos últimos 10 anos. O que não existe na América do Sul é a livre circulação de mercadorias. Quando eu vou para outro país, que não seja o Brasil, mesmo pertencendo ao bloco econômico, eu vou ter um limite de mercadorias que eu posso comprar e entrar tranquilamente na alfândega brasileira sem ser taxado. Bem, dando continuidade. Tipos de blocos econômicos: União Econômica e Monetária. Conforme as relações se intensificam e avançam, o bloco econômico pode chegar ao seu estágio máximo e completo com a adoção de uma moeda única. É o caso da União Europeia, que adotou o euro como moeda oficial em 2002. Porém, essa moeda não é adotada em todos os países que fazem parte desse bloco. Então, se estabelece a zona do euro, que é uma área dentro da União Europeia, onde os países concordam em participar da zona do euro. Um exemplo de país que nunca participou da integração econômica é a Inglaterra. Atualmente, a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia. Vale lembrar que eles tiveram o Brexit, que foi proposto lá em 2016,
e foi concretizado recentemente com a saída não só da Inglaterra, mas do Reino Unido como um todo desse bloco econômico. Vamos para mais uma atividade. Qual é o único bloco econômico que pode ser considerado uma união econômica e monetária? Quais são as características dessa etapa do bloco econômico? E agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? A União Europeia é o único bloco econômico que pode ser considerado uma união econômica e monetária. Vale lembrar que nem todo o bloco faz parte da União Monetária. A União Econômica é o estágio que os blocos econômicos atingem quando criam sistemas bancários interligados, além da padronização de impostos. Já a União Monetária é quando os países adotam uma única moeda em comum. Bem, falando de outros blocos econômicos agora, nós temos a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, um dos principais blocos econômicos do mundo. Todos os países que participam da APEC têm muito a ganhar, né? Vale lembrar que as duas principais economias do mundo, que são Estados Unidos e China, fazem parte desse bloco econômico. E é justamente isso que leva muita mercadoria barata para os países membros. Aqui na América do Sul, por exemplo, nós temos o Chile, que faz parte da PEC, e que antes de entrar na PEC era um país que se arrastava muito economicamente. Desde a integração deles na PEC, as cidades no Chile se desenvolveram muito economicamente, né? E elas acabam tendo até, inclusive, importância de cidades globais, como é o caso de Santiago, no Chile. O Mercosul é o nosso bloco econômico, né, fundado lá no começo da década de 1990, aderindo, né, aos poucos alguns países e já tendo algumas situações complicadas.
Por exemplo, o Paraguai, que ficou suspenso do bloco por alguns anos, voltou para o bloco, e depois a Venezuela, que saiu do bloco por questões de políticas externas que a Venezuela acabou tomando e que não eram atrativas para o nosso bloco econômico, então eles estão temporariamente suspensos até que a situação do país acabe voltando a um estado de normalidade. A NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que recentemente mudou de nome, né? Virou o SMCA, né? Que envolve o nome dos 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. A SADC, Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento, que pega boa parte dos países africanos. E a União Europeia, que é o mais integrado dos blocos econômicos que existem. Além desse, tem a CEI, que envolve os ex-membros da União Soviética. Nesse bloco, inclusive, nós temos um problema bem grande recentemente, pois Ucrânia e Rússia fazem parte da CEI. E um dos motivos desse conflito atual que nós estamos vendo é justamente uma aproximação da Ucrânia com a União Europeia e um afastamento dela com a comunidade dos Estados independentes. Isso aumenta a pressão ali na região, não deixou a Rússia, que é o principal país, né, o país que rege o bloco, muito contente e infelizmente nós vimos o que está acontecendo. Vantagens dos blocos econômicos. O desenvolvimento econômico dos países, destacando-se o menor custo dos produtos, a eliminação de tarifas de exportação e importação e um aumento gradativo do produto interno bruto, como economias independentes passam a integrar um sistema maior, estabelece-se uma associação de ajuda mútua, havendo maior facilidade de locomoção entre pessoas, bens e informações, políticas comuns de desenvolvimento econômico e social, entre inúmeros outros benefícios. E existe alguma desvantagem, será, em ter um bloco econômico? A ausência da soberania nacional, o enfraquecimento do multinacionalismo frente ao fortalecimento da economia regional, a polarização das economias globais, falta de liberdade econômica das empresas em participar de mercados mais abrangentes e a possibilidade de países com economia frágil afetarem os mais desenvolvidos, né? Uma regra que existe na maioria dos blocos econômicos é: todos os países eles precisam começar a se igualar quando fazem parte de um bloco. Se eu tenho um país muito desenvolvido e um bloco com países subdesenvolvidos ou emergentes, esse país ele acaba perdendo mais do que ganhando. Ou não, vai depender muito de como acontece a situação. E aí, esses países podem ou não entrar com problemáticas na participação daquele bloco. Todos esses fatores promovem nos membros maior ou menor impacto. Depende do que se analisa no aspecto econômico de cada um dos países membros daquele bloco econômico. Vamos para mais uma atividade. Escreva com as suas palavras quais são as desvantagens dos blocos econômicos. Agora é com vocês.
Bem, vamos ver como ficou a possível resposta dessa atividade? A ausência da soberania nacional, o enfraquecimento do nacionalismo frente ao fortalecimento da economia regional, polarização das economias globais, falta de liberdade econômica das empresas em participar de mercados mais abrangentes e a possibilidade de países com economia frágil afetarem os mais desenvolvidos. Bem, nessa aula nós compreendemos um pouco mais como funcionam os blocos econômicos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.